Laura de Pietro, bem-vindo ao Roteirices. Essa entrevista vem sendo aguardada por mim há bastante tempo, por conta da sua agenda aí, você está a cada dia num lugar do mundo, mas por um tema que me interessa muito, que é o Oriente Médio, não apenas o Oriente Médio, mas o Oriente Médio, suas complexidades históricas, políticas e culturais. Então, antes da gente mergulhar nesse universo fantástico, aí eu vou pedir para você se apresentar, vou antecipar um pequeno spoiler, você é editora da editora Tabla, que a gente vai falar bastante aqui nessa conversa. Bem-vinda, Laura. Obrigada, Carlos. Obrigada pelo convite, pela paciência também. Parece que é uma agenda muito complexa, né? Mas é porque, enfim, os tempos estão bem loucos mesmo. Então, obrigada. Muito bom estar aqui no Roteirice. Sou fã do seu podcast, assisto. E é um prazer estar aqui. Então, eu sou a Laura de Pietro, eu sou editora da Tabla. A Tabla é uma editora focada em literaturas do Oriente Médio e do Norte da África. A gente busca trazer essas literaturas, né, essa diversidade dessa região, dessa ampla região, da forma mais diversa possível, uma intenção muito também de trazer as narrativas, que elas sejam mais autênticas, mais justas também, né? A gente ouve tantas distorções em relação a essa região e tem um conhecimento tão estreito, na verdade. Então, a gente, quando pensou na Tábua e fez esse projeto, que é um projeto que a gente foi desenvolvendo muitos anos, mais de 10 anos, e a ideia era trazer realmente, procurar que nós todos aqui tivéssemos acesso a uma diversidade, a outras vozes e a outras narrativas também, fora da grande mídia e dos estereótipos. Essa foi a intenção da Tábua, assim, que acaba orientando as nossas escolhas, enfim. Né? Resumindo, é isso. Mas como é que você se tornou editora? Você já trabalhava no mercado editorial? Qual é a tua formação e como é que você entra nesse universo de livros? Então, a gente em 2008, falo a gente, que sou eu e a minha sócia, Ana Cartacho, que a gente está nesse projeto junto desde o início. Então, em 2008, a gente criou uma editora. A gente morava na roça, numa roça aqui no Rio de Janeiro. Então, a editora se chama, e até hoje é o CNPJ mesmo da editora, que se chama Roça Nova. Mas a gente já tinha a ideia de trazer essas literaturas e estava começando a aprender também. Eu não tenho uma formação de editora, isso tem 17 anos só, é pouco. E antes disso eu não era editora, não trabalhava no mercado editorial, enfim, flertava com a questão editorial de formas bem tangenciais, assim, mas não tinha trabalhado em nenhuma editora, não tenho uma formação, enfim, a gente foi aprendendo fazendo mesmo, e fazia 2 livros por ano. A gente começou com um livro que chama A Casa do Califa, The Caliph's House. A gente traduziu do inglês, era um livro originalmente em inglês, do Tahir Shah, que é um autor anglo-afegão. Foi um sucesso esse livro, foi muito bacana começar. A gente falou, nossa, dá super certo ser editora, né? Aquela sorte de principiante, depois você vê que realmente é um desafio diário. Mas a gente começou muito devagarzinho, mas já querendo mesmo trazer essas literaturas, desde que a gente era muito jovem, assim, viajava por esses países e falava, nossa, quanta riqueza e que injustiça a gente não ter acesso a essas literaturas, a própria cultura, né? Cultura islâmica também, arte, tudo. E a gente, então começou muito devagarzinho e tá indo devagar, né? Devagar, e a gente tenta também criar, vamos dizer assim, a cada ano com o nosso catálogo um pequeno mosaico, assim. Dá muita angústia porque tem muita coisa para a gente fazer, tem muita coisa para trazer e a gente tem que assim ter essa calma e essa paciência por muitos fatores, né? Enfim, são traduzidos das línguas originais, leva tempo, os nossos livros são super trabalhados, assim, cada livro é um evento, então a gente está devagarzinho também crescendo o catálogo, que a gente pretende que ele fique em torno de 20 e poucos títulos por ano, não passe disso mesmo, Oh, bastante. que é bastante também, incluindo... A gente começou pensando em fazer só literatura, né, e ficção, poesia, romance, e não trazer não ficção, e a gente acabou vendo que não dava, que era super importante contextualizar, enfim, o que a gente estava trazendo de literatura, pela falta mesmo que a gente tem aqui de conhecimento mesmo político, histórico, cultural dessas regiões. Então, a gente começou também a trazer um pouco de livros de não ficção. E também uma parte importante que eu acho da Tabla e que graças a Deus, a gente tem
parceiros maravilhosos e que ajudam a gente a construir também essas narrativas para fora do livro, né? Com mini cursos que a gente faz, com debates, conversas, lives no YouTube, encontros presenciais também. Tudo isso para a gente é super importante e acho que para os leitores também a gente tem um feedback muito bom desses outros materiais, né? O Clube de Leitura, que aliás amanhã a gente tem o nosso primeiro de 2026, todo mês a gente se encontra e faz um material de apoio também. E isso a gente tem tido um retorno muito bacana dos nossos leitores, dessa comunidade aí que já é a Tabla, da importância desse material. Então a gente procura mesmo contextualizar essa literatura, né? A gente procura também trazer mais romance, mais poesia, mas também está publicando, a gente agora publica não ficção, algumas coisas também, e faz esses trabalhos paralelos com as parcerias também. E como é que era o cenário no mercado editorial brasileiro para essa literatura do Oriente Médio quando vocês começaram? Porque o que vem à minha mente sempre é Mil e Uma Noites e O Homem que Calculava. Eu não sei se tem algo muito mais assim que chamasse atenção. Quem tivesse interesse em ter acesso a uma literatura do Oriente Médio, ali, norte da África, tinha que procurar os originais? Ou havia, de alguma forma, acesso, traduções em português aqui? Olha, eu acho que as traduções elas existiam, claro, mas elas eram muito pontuais, assim. Então, por exemplo, Najib Mahfouz ganhou o Nobel rapidamente. A gente teve esse autor egípcio traduzido no Brasil. E as traduções elas eram realmente muito. Acho que não existia assim, um projeto ou uma editora dedicada a, a trazer de uma forma mais consistente, né? Claro, também Elias Khoury, por exemplo, que a gente publica, tinha sido publicado 2 romances dele pela editora Record, então, pela Record. E tinha algumas coisas assim, mas como você disse, a maioria eram versões das Mil e Uma Noites, né? E tem até uma pesquisa, a gente teve acesso a uma. Eu sou péssima para números, mas tem uma pesquisa de uma estudante, fez acho que era um mestrado, uma dissertação de mestrado, e que ela fala da publicação, e aí ela chega até a Tablet, foi muito bacana, aí a gente foi convidado até para participar enfim, da defesa dela, e ela faz uma apanhada de 30 anos, assim, e nesses 30 anos acho que tinham acho que 30 títulos em torno disso, gente, me perdoa os números realmente, mas era um número muito baixo, e onde 15 eram versões das Mil e Uma Noites. Então, aí ela comenta, ela fala assim, bom, em poucos anos, a Tabla agora, vamos dizer assim, oficialmente traduzindo do árabe e realizando o projeto, o catálogo que a gente quer realizar, a gente marca a nossa, vamos dizer assim, o nosso começo. Tem 3 começos, mas a gente marca o começo desse projeto assim, em 2020. Então, são 5 anos, né, meados de 2020. Então, foram 5 anos que a gente conseguiu, a gente está com mais de 60 títulos. Então, tem uma diferença boa. Eu espero que a gente, enfim, consiga avançar e trazendo esses 20 títulos daqui a, sei lá, alguns anos, a gente tem aí um catálogo bem representativo, né, como merece toda a literatura, toda a diversidade dessa região. Vamos falar um pouquinho da tradução. No início, vocês, ou desde o início, vocês priorizaram a tradução direto do árabe ou outra língua afegão, né, que você mencionou há pouco. Houve essa preocupação desde o início ou era difícil até você encontrar tradutores em qualidade e quantidade para poder suprir essa demanda? Então, no início, vocês chegaram a traduzir de outros idiomas para o português, e quando é que vocês passaram a traduzir basicamente direto da língua original? Sim. Então, a gente sempre teve isso como uma, uma diretriz mesmo, uma coisa que a gente queria fazer, que era trazer das línguas originais, seja o turco, farsi, o árabe ou o francês, né? Tem muita literatura árabe também na diáspora, ou até no norte da África, escrito em francês. Mas a gente sempre procurou trazer das línguas originais. Lá atrás, quando a gente criou a editora em 2008, a Raça Nova, que a gente já tinha vontade, esse livro que eu falei A Casa do Califa, ele foi escrito originalmente em inglês, então a gente traduziu do inglês. A gente sempre prefere, claro, traduzir da língua original,
seja ela qual for. A questão do árabe, então, isso é uma história que eu gosto de contar também, porque fala dos nossos parceiros fundamentais, que são os tradutores, né? Então, bem lá atrás, quando ainda era Roça Nova, eu fiz um contato com Michel Sleiman, que é um poeta e um tradutor de poesia do árabe para o português, um tradutor fantástico, um grande amigo, um grande parceiro da Tabla hoje em dia. Ele foi a primeira pessoa que a gente contactou, eu mandei uma mensagem, ele me recebeu super bem, eu falei desse projeto da Tabla que a gente imaginava, que a gente estava desenhando. Ele falou, nossa, será que a gente consegue fazer isso? Mas como é que a gente vai fazer? Até por uma questão financeira mesmo, né? Assim, a gente é uma editora independente que, assim, rala muito aqui, né? A gente não tem nenhum aporte, assim, então a gente faz ali com o nosso trabalho diário mesmo. E com esse contato com o Michel, falei, não, Michel, a gente tem que trazer a literatura árabe traduzida do árabe. E aí ele super apoiou. Logo depois ele me apresentou a Safa Gibran, que também que é a nossa parceira. A gente considera assim, esses tradutores, eles não são prestadores de serviço para a Tabla, eles são realmente parte fundamental do projeto e são parceiros nossos, né? E aí com o Michel e com a Safa trouxeram que é essa geração, né, que é a minha geração e que está formando, que formou e está formando uma nova geração de tradutores maravilhosa e que eles merecem todo o mérito, assim, por estar formando essa geração, e essa geração é ótima e está com a gente. Então, a gente tem, assim, 7 tradutores que estão trabalhando com a gente. Isso é fundamental, assim, fundamental para o projeto. A gente, nossa, é possível. Então, lá atrás, quando a gente estava construindo, a gente pensou, nossa, a gente precisa, né? Precisa também entender, precisa viajar mais, precisa conhecer os editores, precisa conhecer os autores, precisa conhecer esses tradutores, né? Para ser uma coisa, a gente pensar assim, a mais legítima e autêntica possível, né? Então, esse encontro com os tradutores é fundamental, assim, a gente sentir firmeza e esse apoio de falar, não, vamos fazer e vai dar certo, a gente vai conseguir. A gente foi devagarzinho fazendo, nesse 2020, quando a gente fez os primeiros traduzidos do árabe, né, o Poema dos Árabes, Correio Noturno, isso péssimo, esqueci o terceiro, mas enfim. E a gente começou bem na pandemia, pisou no freio, né? Já deixou para 2021 algumas coisas que estavam previstas para 2020, mas enfim, a gente está avançando, a gente vai fazendo. Às vezes eu acho que tudo isso aqui é um milagre, um grande milagre. Talvez até por ter também, acho que de certa forma, quando a Tabla chegou, Carlos, eu senti também que existia uma espera, de certa forma, assim, muita gente, né, esses tradutores e os mais jovens também estavam na academia, estão na academia, e então essa oportunidade também de traduzir do livro que vai para o mundo, assim, que está nas livrarias, que está num outro contexto, acho que ficou todo mundo muito feliz também com isso. E também parceiros que são historiadores ou pessoas que estão na universidade, relações internacionais. Foi uma recepção muito, muito boa. Então, que bom que esse projeto existe, que bom que a Tabla existe. Bom, a gente tem os perrengues também, mas, enfim, eu acho que a torcida é maior do que os perrengues. Então deixa eu mostrar aqui. Eu tenho uma pequena biblioteca da Tabla. Aqui em casa eu vou mostrar aos poucos aqui. O primeiro livro da Tabla que eu li foi esse aqui. Homens ao Sol, né? Tradução da Safa Gibran. Do Ghassan Kanafani, que eu escutei o nome dele pela primeira vez. Eu estava num trabalho e passei uns 15 dias no Egito, e lá eu estava assistindo a Al Jazeera à noite, na TV, e aí teve uma reportagem sobre o Ghassan Kanafani, que eu nunca tinha ouvido falar. Ele morando no Líbano, ele dando umas entrevistas, ele super duro, super firme nos posicionamentos diante dos questionamentos do jornalista. E aí eu me interessei e vi que tinha a Tabla traduzia os livros dele. Então, primeiro foi esse, Homens ao Sol. Depois eu li Retorno a Haifa, né, tradução do meu amigo Ahmed Zogby, que eu tinha conhecido, não sabia que ele trabalhava com tradução. Ele tinha mencionado uma editora, foi um encontro rápido que eu tive com ele. E aí, anos depois, eu me toquei, nossa, mas quem traduziu foi o Ahmed, que eu conheço, e fiz uma entrevista com ele aqui para o Roteirice, por conta dele que a gente está conversando aqui também. Depois, O Que Lhes Restou, também tradução do Ahmed, e eu nem sei se
vou pronunciar corretamente, Saad. Não sabe. Saad, todos do Ghassan Kanafani. Traduziu Depois, Michel. Quero falar desses livros um pouquinho, que esses livros são sim, muito, sim, vou só muito mostrar, importantes. vou tirar uma onda aqui primeiro, né? Então, e aí eu comecei, me inscrevi, passei a receber a newsletter de vocês, os lançamentos, e fui comprando quando eu estava morando no Brasil. Então tem esse aqui, Deus e o Diabo na Terra dos Cedros, é do Líbano, né? O Arador das Águas, esse título é maravilhoso. Livro lindo. Aí eu só tenho o primeiro ainda, Meu Nome é Adam, do Elias Khoury. Saiu o segundo, Stella Maris, né? Sim, isso eu vou Vou ter que mandar para comprar você. Vou mandar para digital. você. Tem aqui o Ah, essa Sinan tá aí. Antun e tem aqui O Tumor. Tem um outro que eu esqueci o nome, que eu li e dei de presente para uma amiga. Então, não lembro o nome dele. Tem esse aqui, que não é editado. Essa edição não é de vocês, que eu já estava morando aqui nos Estados Unidos. Vítimas Perfeitas, que tem que mostrar a capa aí da versão Vou brasileira. mostrar. Mohamed Al-Kurt. Vítimas Perfeitas, que antes da gente começar a gravar, você disse que ele mora aqui, você vai fazer uma ponte para o roteirista ter o privilégio de Vai ser muito entrevistá-lo. bacana. Então, aí eu mudei para cá, agora vou ter que ver, e é algo que eu quero falar com você também daqui a pouco, sobre esse universo de livros digitais, o que isso representa, a Amazon, né? Coisas interessantes para a gente falar. Mas você quer comentar um pouquinho sobre esses livros? Você falou que inicialmente era literatura, né? Poesia, poemas, mas tem aqui o do 10 mitos sobre Israel, do Ilan Também. Papé, né? E acho que faltaram aqui, eu também não mostrei dois aqui. O do Ilan, Esse é um aqui livro é de poderoso. cabeceira. E tem aqui Sumud em Tempos de Genocídio. Da Né? doutora Eu Samar ainda não li Chand. esse. Então vamos lá, quer começar pelo Ghassan Kanafani? Porque o Ahmed me contou, e tem um pouquinho na entrevista que eu fiz com ele, que você foi Sim. para o Líbano, conheceu a Aham. viúva do Ghassan? Sim, eu vi essa entrevista com o Ahmed, muito bacana. Aliás, o Ahmed é um querido, um tradutor maravilhoso, traduziu esses dois livros do Hassan Kanafani, dois livros difíceis, dificílimos, é muito difícil a tradução. Hassan Kanafani é esse autor, ele é tão preciso na escolha das palavras, na sua simplicidade também, muitas vezes, que ele é um grande desafio. Então, essas 4 novelas, são 4 livrinhos, eles são muito difíceis, e eu trabalho com, na verdade, os 3 tradutores, né? O Ahmed Zorbi, a Safa Gibran e o Michel Sleiman, né? 2 do Ahmed, um da Safa e um do Michel. Incrível, as traduções são, eu acho E o assim, Ahmed, de uma que é beleza. filho de libaneses, né? E Sim. cresceu falando árabe em casa, mas teve muita dificuldade. Sim. E o Ahmed, ele sabe muito, ele é um estudioso, né? E ele tem nossa, ele tem uma visão muito ampla, e ele colabora muito com a gente, ele ajuda muito a gente também, e ajudou a entender Kanafani, e também todo o contexto, Eduardo Said. Nossa, eu adoro, as conversas com o Ahmed são sempre maravilhosas, e ele sempre acrescenta muito, e a gente aprende muito com ele, assim. Então, maravilhosas essas traduções. O Hassan Kanafani, então, eu fui a Beirute, também tive o privilégio de estar com a Anne Kanafani. A Anne é uma pessoa incrível, ela tem, enfim, muito mais de 80 anos, não sei exatamente, e com uma energia impressionante. Ela cuida de várias escolas em campos de refugiados palestinos no Líbano. Ela faz um trabalho com as crianças, né? Ela contou que Hassan Kanafani falou para ela trabalhar com as crianças. E ela contou muitas coisas, esse encontro com ela foi emocionante, um privilégio, assim, e a gente acabou ficando amiga, e ela acabou também tendo uma confiança no nosso trabalho, então foi muito importante ter enfim, ter esses contratos, né, essa permissão de traduzir Hassan Kanafani aqui no Brasil. A gente está com essas 4 novelas, e tem um livro infantil também, que é O Pequeno Lampião, que é uma obra de arte esse livro. Eu não estou com ele aqui no escritório agora, ele sempre esgota, mas é um livro belíssimo, que tem um projeto gráfico do Marcelo, da Tecnopop, a gente fez esse livro, ele é um livro que o Hassan fez à mão, assim, então foi tudo um facsímile. A Anne me mostrou também esse livro, ele nunca saiu em árabe, na verdade, ele acabou saindo na Dinamarca, numa edição,
E a nossa edição é uma edição bem original, assim, né? A gente fez para cá mesmo, bonita, é uma obra de arte, além de ser uma história belíssima para criança. Ele fez essa história, O Pequeno Lampião, para a sobrinha dele, né? Que era uma sobrinha muito amada pelo Canafani e que morreu com ele na explosão do carro, né? Os dois estavam juntos. Ela tinha 17 Foram anos. assassinados pelo É, Mossad. eles foram assassinados pelo Mossad, isso, né? Num ano que, enfim, um período que Israel estava assassinando várias vozes palestinas, né? Muitos intelectuais, enfim. Continuam, né? E Hoje já eles assassinaram têm mais de é uma 70 mil técnica, vozes né? aí. É uma técnica deles, uma das técnicas de silenciamento. Mas esse livro é muito bonito. Então a gente já tem 5 títulos, na verdade, do Hassan, e vamos fazer os contos também. Xalá, como dizem os árabes. E é isso, é um privilégio muito grande ter Hassan Kanafani no nosso catálogo. A gente fica bem orgulhosa, assim, muito agradecida também. E a filha dele também, a Leila, que né, maravilhosa. Então, ela que escolheu essas fotos, as fotos que tem no início de cada um desses livros. Ela mandou, ela escolheu. Ah, esse aqui acho que vai ser boa para o Homens ao Sol, essa aqui. Então, enfim, é uma beleza isso. Assim, a gente tem isso muito, a gente tem muito agradecimento mesmo por essa oportunidade. E, bom, aí desses outros livros que você também citou, a gente, o 10 mitos sobre Israel, do Ilan, né? Então, acho que esse foi o nosso primeiro livro não ficção, que a gente falou, olha, a gente tem que falar desse assunto. Eu Ah, o Pequeno achei Lampião você aqui, ó, tá achou. na tela aqui Legal, para quem está legal, só no podcast, é a legal. capa do Pequeno Lampião. Em tradução do E Michel Sleiman, um livro para crianças, crianças de 8 a 100 anos. Maravilhoso. E as ilustrações também, porque como ele fez à mão, ele pintava, então as ilustrações são dele. E o essa texto ilustração escrito é dele. essa ilustração é dele. E todas as ilustrações dentro do livro são dele. O livro acaba sendo um livro bilíngue. Ah, é uma pecado eu não ter ele aqui no escritório agora. Mas ele acaba sendo um livro bilíngue, porque também está escrito em árabe à mão por ele. Então, né, você tem é um livro bilíngue. Maravilhoso. É Que lindo. máximo. Tem uma apresentação da Anne Kanafani. Sim, esse livro é uma obra-prima mesmo. A gente tem bastante orgulho dessa edição. Bom, aí estava falando do Ilan, né, que é um livro, acho que foi o nosso primeiro livro não ficção, se não me engano. A gente viu assim, a urgência e a importância desse tema, e é um livro didático, então, assim, para todo mundo entender, ou começar a entender o que é, né, o que é essa situação, o que é essa, enfim, a questão palestina, o que é o sionismo. E ele é didático, em cada capítulo ele vai demolindo os mitos, né, enfim, onde se forjou aí esse projeto, e é um livro fundamental, assim, de cabeceira, eu falo, gente. Depois a gente tem também Deus e o Diabo na Terra dos Cedros, foi o primeiro livro que a gente fez, na verdade, de autor brasileiro, são os dois organizadores, o Murilo Menri e a Samira Osman. Eles organizaram alguns textos de historiadores, é um livro diverso, é um livro muito bacana, assim, cada capítulo traz um aspecto do Líbano contemporâneo, maravilhoso para quem quer entender, dá muita vontade depois de ler o livro de se aprofundar. Enfim, fala desde cinema, o petróleo, enfim, a questão do sectarismo no Líbano, que é fundamental a gente entender. Eu aprendi muito com esse livro, então é um livro muito bacana, também de não ficção, né? São ensaios. E aí depois você mostrou também da Samar Jaber, que ela veio ao Brasil, ela é uma psiquiatra, psicoterapeuta palestina, uma pessoa incrível e de um conhecimento assim profundo enfim, do seu ofício, né, como psiquiatra e da questão palestina. E como todo palestino, assim, essa maneira de comunicar para a gente também e ajudar a gente a entender também o que é a solidariedade, como se engajar. E ela foi muito bacana. A gente fez um lançamento, aliás, tradução da Rima Awad Zahra, tradução, seleção. A Rima montou esse livro junto com a gente, e uma pessoa importante também que trouxe para a Tabla Samar, quero falar dela também. A Rima é uma psicóloga. E a Samar foi para Belo Horizonte, para São Paulo, quase assim, de 200 pessoas num congresso, assistindo, ouvindo a Samar e impactados, porque assim, se dando conta de quanta coisa a gente não sabe também nessa área, né? Como a perspectiva de uma psiquiatra palestina é importante para enriquecer essa área e até para trabalhar aqui também com as nossas questões, que tem muitas questões que se cruzam, né?
também com a situação da Palestina. Enfim, é maravilhoso ter a Samara, que é um livro que sai muito, as pessoas leem muito, eu indico para quem é da área, mas também para quem não é da área. Para mim foi super importante ler, aprender com ela. Enfim, são outros aspectos dessa questão que a gente às vezes não pensa, né, tanto. Já acaba sabendo mais a questão política, enfim, outras, histórica também, e esse ângulo da psique é fundamental. Assim, Fala um pouquinho da história desse das aqui, linhas. 10 mitos sobre Israel, do Ilan Pappé, que é um historiador israelense, judeu. Eu acho que ele mora na Inglaterra, ele não pode voltar, acho que para Israel, né? Nos anos 80, eu acho, ele e um grupo de historiadores tiveram acesso a arquivos que estavam fechados, e isso mudou completamente o entendimento. Vou deixar você contar essa história que está, de certa forma, ele fala aqui no livro também, né? Não, esses historiadores é uma geração, né, fundamental, que teve acesso, por ser israelense, por ser judeu israelense, teve acesso aos arquivos. Ele hoje ele é professor da universidade na Inglaterra, Universidade de Exeter, nunca sei como pronunciar. Mas hoje em dia ele tem, acho que uma casa em Haifa, enfim, ele circula também por Israel. Mas é odiado, né? Eles são todos atacados, né, odiados, enfim, porque eles trazem principalmente uma luz que é a seguinte: olha, eu sou judeu, eu sou israelense, eu nasci em Israel e eu sou antisionista. Então isso eu acho que é o grande, eu acho que isso incomoda muito também, né, nesse grupo de judeus, Avishline, enfim, vários que têm esse perfil, e hoje uma geração muito jovem, inclusive no Brasil, né, o Vozes Judaicas por Libertação, enfim, tem uma onda muito grande nos Estados Unidos também, de finalmente desvincular essa ideia de que para você é judeu, você tem que ser sionista, ou enfim. Mas eu nem quero falar muito. É o único livro dele que você editou no Brasil? Esse é o único que nós editamos no Brasil, mas tem outros da que a Elefante editou depois. Isso. Tem outros dois, Eu tenho acho que aqui. tem mais dois. Não, e tem também Antes de Nós, quem editou um livro muito importante, que é A Limpeza Étnica da Palestina, que é o clássico do Ilan Pappé, foi a Sim. Sanderman, que é um Tem esse livro, aqui, esse da Elefante, A Brevíssima História, né? E tem um outro História do também. Conflito Israel-Palestina, da Elefante. Então, hoje, eu acho que nós temos 4 livros no Brasil. Esse da Tabla, o da Sanderman e 2 da Elefante. Se não me engano, são esses 4 livros. E Ilan Pappé é fundamental. Tá aqui em algum lugar. Acho que foi muito bom também. Agora a gente trouxe. Eu acho assim, a gente quer muito publicar os historiadores palestinos, com certeza. Tem o Rashid Khalid também, pela Todavia, o Palestina. É um livro fundamental. Então, é muito de Guerra e próximo Resistência. ao Ilan. Contemporâneos, né? E é muito bom ter acesso a esses livros aqui, né? A gente quer trazer historiadores palestinos agora, com certeza. Mas foi muito importante para a gente lançar o 10 mitos sobre Israel, até como o nosso primeiro livro não ficção, e entrar assim, olha, tá vendo? Ele é Leiam, israelense, gente. tá vendo? Ele é Comprem e leiam. judeu. Isso. E ele fala abertamente, de uma forma muito didática também, acho que é acessível a todo mundo. Também, não por ser didático, ele é raso, ele é muito profundo, ele se aprofunda nas questões, nos 10 capítulos. Então, assim, eu acho um livro assim, obrigatório para as pessoas entenderem, conhecerem a questão palestina, realmente. Quando a gente fala do Mohamed Al-Qud, já é outra... Né? O Mohamed Al-Qud, ele é um jornalista, escritor, um jovem, ele agora está com 27 anos. Nós publicamos 2 livros dele, o Vítimas Perfeitas, que é não ficção, né? São vários ensaios, e o Rifka, que saiu agora, olha aí. E o Rifka, que é um livro de poemas que ele escreveu com 21 anos, em homenagem à avó dele, que era Rifka. Chamava Rifka, uma avó que atravessou a Nakba, morreu com 103 anos, viveu tudo, enfim, ele dedica esse livro a ela, onde ela aprendeu a lutar. É belíssimo o livro. Nossa, assim, então ela vem desde a Declaração Balfour, né? Que os ingleses, canalhamente, né, assinaram o compromisso de entregar uma terra que não era deles para os israelenses, criar o Estado de Israel, né? Lá em 17.
É uma história que começa com uma... Você vê, né? Ela não é... Essa canalice, ela nunca é resolvida, ela nunca é reparada, e a gente está vivendo isso até hoje, até esse Sim, extremo o Tony Blair está aí, né, no absurdo. tal no suposto Conselho da Paz, né? Ele fez um Nossa, discurso aí semana passada que é de uma calhordice impressionante. não, é muito horrível, assim, é realmente jogar, amassar o direito internacional, direitos humanos, jogar tudo no lixo, enfim. É. Aliás, a gente vai lançar agora um livro super importante, falar de direitos internacionais, em direitos humanos. Entrou hoje na gráfica, dia 9 sai da gráfica, e é o livro da Francisca Albanese, Quando o Mundo Eu Dorme. comprei em Quando o Mundo Dorme. inglês aqui, né? Maravilhoso. E... Saiu, o livro saiu, ele estava para ser Não, desculpa, eu encomendei. censurado. Ele vai sair em abril aqui, eu Vai acho. sair em abril, exato. Ele estava numa batalha, estavam tentando censurar o livro nos É, Estados eu fiz a Unidos, né? pré-compra e aí estou É, aguardando ele sair para. Agora ela está mas embargada, né? essa, Proibida. esse é o original italiano, né? A gente traduziu do italiano. Cláudia Tavares Alves, uma tradutora maravilhosa. E a gente traduziu do italiano. Ele já saiu em francês. Acho que saiu ou vai sair em coreano, enfim, está saindo no mundo aí. Eu acho um livro fundamental. A gente correu muito, ele saiu em 2025, mais ou menos no meio do ano, na Itália, e a gente correu muito porque esse livro, eu acho, ele é fundamental, de uma relatora, né? Para quem não conhece a Francisca Albanese, ela é relatora da ONU para os territórios palestinos. Ela é, assim, para mim, uma das pessoas mais consistentes e íntegras, que desde o início, enfim, desde lá atrás e depois no genocídio, sempre disse o que tinha que dizer, sem meias palavras, e muito precisa, de uma Está forma muito sancionada, está sancionada sancionada das pelos Estados piores formas Unidos. possíveis. Não tem acesso à conta bancária, não consegue pagar médico, não tem cartão de crédito pelos Estados Unidos e outros países europeus agora estão aderindo. Se uma pessoa nos Estados Unidos mandar dinheiro para ela, se relacionar com ela, pode ser multada, pode, assim, é uma sanção, assim, ela está sendo sancionada de uma forma horrível. Aliás, ela e 11, se não me engano, são Juízes da 11 corte, né? juízes da Corte Internacional de Justiça, quer dizer, não tem um ataque, né, ao genocídio, aos criminosos, o ataque, a maneira sempre é essa, né, de... Enfim, aí também tudo que a gente está vendo no mundo, talvez nunca tenha sido diferente, mas é que agora é tão exposto e tão explícito, e a gente tem acesso, né, a gente pode ver o que a gente quiser ver, assim, é muito impressionante, né, você ver esse ataque. É uma pessoa que é absolutamente íntegra nas suas palavras, acusada com fake news de várias, né, coisas que ela disse e não disse, enfim. E está firme, porque também ela tem muita gente que acordou e muita gente que ama a Francesca, que ama o que ela está fazendo e que sabe que ela é uma das poucas vozes que realmente está ali desde sempre, berrando, anunciando e dizendo o que tem que dizer. Assim, ela foi a primeira a chamar de genocídio, os relatórios dela apontam para o apartheid, para o genocídio, enfim, desde sempre, aliás, desde antes, né, do episódio do 7 de outubro. E nesse Então, trabalho assim, de publicar o livro dela, você acaba tendo contato diretamente com ela ou é por meio de algum agente? olha, por enquanto a gente está se relacionando com a agente dela. Primeiro, assim, a editora e agora a agente pessoal dela. Até porque acredito que esse ano ela estará no Brasil. Então a gente está muito Para o tá lançamento, né? trabalhando, está trabalhando isso para que ela venha ao Brasil por muitos motivos e que ela esteja em vários contextos e Ainda mais principalmente no governo brasileiro que está totalmente aliado a essa causa. isso, e né, que ela possa circular né, seja ouvida, né, assim, além do livro, além do lançamento do livro, né, que ela possa realmente trazer informação, tudo, enfim. Gente, a questão, é o que ela fala, e eu acho que esse livro também é o direito, ninguém pede mais nada do que apenas, enfim, direito internacional, estar dentro da lei, cumprir a lei. Essa é a grande reivindicação, não é mais do que isso, seja quem for. Acho É. que essa é a grande... E, Laura, eu fiquei muito feliz aqui ouvindo que você vai ampliar o leque, né? E também para não apenas literatura e com historiadores, porque é uma coisa que sempre me incomoda. Assim, quero ler um livro sobre a história do Oriente Médio. Aí você vai, faz uma busca.
ou é um autor americano, ou é um autor inglês. Não necessariamente eles dominam aqueles idiomas, porque você vai falar sobre Oriente Médio. Obrigatoriamente você tem que falar sobre o Império Otomano. Então você tem que saber turco. Então eu sentia muita falta de acesso de obras de autores nacionais daquelas regiões. Então saldo alegremente aí A gente quer muito realmente trazer, todo ano ter um ou dois títulos. Quer dizer, já uma postura que a gente quer, sempre busca ter. Né? A gente o tempo todo a gente vai alinhando. Gente, a gente está saindo, vamos. Enfim, a gente está sempre querendo ficar fiel, ser fiel à nossa proposta, né? Essa proposta de autenticidade, enfim. Por exemplo, uma autora feminista, a Fátima Mernice. A Fátima Mernice já faleceu, uma autora maravilhosa. Nós temos 2 títulos dela, Sultanas Esquecidas, Mulheres Chefes de Estado no Islã, e O Harém Político, O Profeta e as Mulheres. Então, a gente quis trazer a Fátima Mernice, ela é uma socióloga, marroquina, e fundamental, estudada em várias universidades do Oriente Médio, com certeza na Universidade de Rabat, e ela é fundamental porque quem vai falar de feminismo muçulmano, quem vai falar desse lugar das mulheres, quem vai falar enfim, de tudo que a Fátima traz, assim, tem que ser uma pessoa dali, então, assim, de trazer as vozes e que elas falem por elas mesmas, não somos nós que vamos falar, né, seja da Palestina, seja de feminismo muçulmano, seja, enfim. Então, a ideia sempre foi trazer mesmo essas vozes. Com a ideia da literatura, era mesmo assim, que as pessoas leiam, que elas encontrem o que elas têm que encontrar também. Enfim, a gente também publicou Mahmoud Darwish, também fundamental, um poeta palestino, né? Só porque é importante. Isso você tem que ter na sua biblioteca, assim, isso aí não vai ter jeito. Nós já temos 6 títulos publicados do Mahmoud Darwish. Enfim, a ideia realmente é trazer as vozes e a gente ser só um veículo, assim, viabilizar que as coisas possam ser publicadas aqui, que esses livros possam ser publicados, possam ser distribuídos, que as pessoas tenham acesso. Esse é o nosso papel, assim, simplesmente esse, não deixar que as vozes falem por si só. A gente também está publicando os livros infantis, super importante. eu coloquei na tela Esse aqui, qual opa, entrou uma outra coisa aqui, que é um pedido meu, não sei se está nos seus planos, a mas Rada Carne, claro. ó, Sim, já tem aqui, né, sim, pela editora sim, Record, mas não sei se sim. está Não, a gente está disponível. negociando com ela 2 títulos bem Tá. novos. Um que é não ficção. Eu adoro a Rada Carne, assim, eu adoro. Fala um Acho pouquinho dela para quem não ela. conhece. Ela é Eu estou médica, né? começando a conhecer. Ela é médica. Eu acho a família foi expulsa da Palestina também, aquela, né, em 48. Se não me engano, de Haifa. Agora eu estou na dúvida, eu acho que é Haifa ou é Jerusalém. Eu estou com Jerusalém Eu um acho na que é minha cabeça, por causa Jerusalém, do porque eu vi livro da uma Fran. entrevista dela É dizendo que Jerusalém. a família dela morava num apartamento de frente ali para aquele complexo religioso das 3 religiões Sim, e foram obrigados a sair. E sim, sim. tinha um correspondente do New York Times, um jornalista judeu, obviamente, que ele morava No no segundo andar. apartamento de cima, eu acho, que era dela, Exato. assim. Que O era cara dela, era da família. A casa era da família, né? A casa toda era então da ele família. não tinha a menor ideia, né? Ele estava lá vivendo ali sem se dar conta, propositadamente ou não, de que ele vivia num lugar que foi expropriado, que expulsaram Sim. a família para Não, ele. eles sabem. Né? Até no próprio livro da Francisca, a Rada Carmen realmente é um nome maravilhoso, ela é incrível, ela é médica, e ela tem falas, assim, ela tem até uma entrevista, quando Ilan Pappé estava lançando um livro, que é o Lobby, né? O Lobby sionista nos 2 lados do Atlântico, um livrão, que eu acho que a Elefante vai publicar também, e ele estava com ela no lançamento. A conversa dos dois é uma conversa maravilhosa. Assim. Ela é uma figura muito importante, enfim, atravessou tudo isso. Ela é médica, ela foi morar em Londres, né? Então a formação dela, o inglês dela é perfeito, ela é bilíngue, mas é com certeza é uma autora que a gente quer ter na tábua, sim. Muito importante. Excelente. Muito bem. É. Então eu queria falar com você um pouquinho sobre esse universo aí de livros digitais. Eu cheguei até a mandar um e-mail uma vez para a editora
que alguém respondeu, não sei se foi você. Eu falei, por que vocês não lançam um clube do livro? Vocês têm um clube de leitura, né? Mas um clube do livro em que você recebe todo mês um título e tal, né? Então, que aí já é uma forma também de fidelizar, né? De ter uma renda ali garantida, mas eu sei que essas coisas são sempre complexas, envolvem várias operações internas. Envolve sempre assim, mais gente, mais braço também. Mas interessante, obrigada por essa pergunta, porque, na verdade, desde que em 2020, que a gente veio mesmo com esse projeto, trabalhado, e já lançamos os primeiros livros, a gente falou, olha, a Tábua vai ser um clube de livro. Uma hora a gente quer fazer um clube de livro, com certeza, isso está no nosso horizonte. O que a gente precisa enfim, a gente precisa de uma estrutura e também de um certo assim, de um financiamento, entender, né? Um caixa para, num primeiro momento, a gente poder avançar com algumas publicações que a gente não disponibilizaria imediatamente para livrarias e tal. Enfim, mas a gente tem esse projeto super desenhado, a ideia é realmente, assim, a gente precisaria pelo menos de 2.000 assinantes, então a gente tem essa vontade, sim, e isso seria para a gente assim, um modelo de negócio para que uma editora independente seja autossustentável, isso a gente não tem dúvida, assim. Para a gente, estou até abrindo aqui, ótimo, não tem problema, Sim. estamos entre amigos, mas então, é muito importante. Ninguém que está assistindo vai falar para ninguém, é um segredo aqui. Não, vai falar assim, eu quero, aí 2.000 pessoas falam, não, já quero, mandem e-mails para Laura dizendo, olha, eu quero entrar, você vai fazendo a lista e... Não, com certeza isso seria muito importante, e não só por essa garantia, vamos dizer assim, para o modelo de negócio seria muito importante, com certeza, daria a gente respiraria um pouco melhor, eu dormiria talvez 8 horas durante a noite, não acordaria 3 vezes à noite para sofrer o terror que é. Mas, enfim, mas também, por tudo isso que a gente faz, eu acho que é paralelo, criar mesmo uma comunidade, ter os nossos cursos no Zoom, eu acho que seria muito bacana, a gente faria assim uma contrapartida, enfim, ter essa comunidade de uma forma até mais íntima, seria bacana, a gente gostaria. Isso assim, eu quero muito que aconteça, a gente quer muito que aconteça, então, tomara que aconteça, a gente, inxalá, de novo aqui, se Deus quiser, vai acontecer. Tem um caminho. A gente sempre topa muito com a questão financeira aqui, muito. Porque exige também mais braço, né? Você tem que ter um atendimento para as pessoas melhor, enfim. Mas eu acho que é possível. Quem sabe a gente não encontra uma parceria, um parceiro para fazer isso com a gente. Pode ser. Fica aí o recado. Tantos bilionários aí, né, que podiam que os abraçar bilionários, essa eu não sei causa. porquê, os bilionários geralmente, eu não sei, né? Não são todos, claro, mas a gente vê o que eles não estão fazendo e acho que não seriam exatamente nossos parceiros. Pelo mas eu estou contrário, falando né? aqui com os bilionários conscientes, isso sim, né? Uma parceria com acho Jeff Bezos, né? Opa, socorro. Aí, aproveitando o gancho, como é que é a vida numa livraria tendo uma Amazon? Né? Eu fui fazer um teste aqui, vou até colocar na tela aqui, que aí vai dar gancho para você responder. Aqui é a página da editora Tabla, o livro 10 mitos sobre Israel, do Ilan Papé, R$ 81,00. Esse é o preço de capa do livro, tá, gente? Para vocês entenderem. Depois eu vou falar sobre isso. Na Amazon tá 64. Uhum. Eu vou então, falar como tudo é isso que para eles você. vendem mais barato e o que isso impacta para você? Porque o leitor também não tem dinheiro sobrando. Aí ele vai olhar aqui, em vez de eu comprar no site da editora, eu vou comprar na Amazon. Que a Amazon ela quer detonar todo mundo, porque ela está colocando um preço lá embaixo para destruir as editoras e ele vai comprar mais caro e vender mais barato porque ele tem outros negócios que ganham tanto dinheiro, está mandando E suporte outras lá para intenções o também, outras genocídio na intenções. Palestina, ganhando milhões de dólares com armas, com tecnologia, que ele transfere para cá. Isso aqui para ele é nada, né? Como é que é a vida de uma editora tendo a palavra não é um adversário, né? Um sabotador como esse? Olha, tem várias coisas nessa sua pergunta, é muito boa, ótima, obrigada por fazer essa pergunta. A editora, o que acontece?
A gente é quase obrigado a ter uma loja online. Hoje em dia, você, a gente queria ser só editora. Não dá, você tem que ser muitas coisas. Uma delas é ter a sua loja online. O que a gente faz? A gente faz muito pré-venda, que é onde a gente consegue ser mais competitivo e também, de certa forma, já ter uma ideia assim como o livro soa para as pessoas. Então, o livro entra na gráfica, a gente já faz uma pré-venda. Também vai tendo pouco. A nossa pré-venda ela não é muito significativa ainda, mas eu espero também que em algum momento ela seja. Vai tendo também uma pequena verba antes do livro sair, porque a editora ela paga tudo sempre antes, né? Tudo vem antes. Assim, um livro que está saindo, há 2 anos você comprou o direito autoral, você traduziu, então, tudo aconteceu antes. Realmente é um péssimo negócio, todo mundo sabe. Mas, enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, a gente não disputa com a Amazon. Eu acho que a Amazon é um problema para muitas livrarias, assim. A gente, de certa forma, se a gente for pensar a loja online, a gente está disputando com todas as livrarias, vamos dizer assim, a gente está disputando, mas, enfim, seriam todas as livrarias, porque, de certa forma, o editor, o preço que você vê, o editor ele coloca um preço de capa, né? Você viu, 81. Esse preço ele vai nortear tudo, porque é a partir desse preço de capa que você vai dar o desconto para o distribuidor, vai dar o desconto para a livraria que está comprando de você, vai também pensar o direito autoral que você tem que fazer o acerto com o autor. Esse preço de capa, ele é quem dá é o editor, e ele é um parâmetro fundamental para tudo, para todo o sistema comercial da editora e todos os seus parceiros. Assim. Então, a gente dá um preço de capa. O que acontece? Então, a livraria tira 50%, vamos dizer assim. Né? Então, por que ela tira essa fatia tão grande? Né? Enfim, isso é uma questão aqui, fica sempre a briga do editor com a livraria, mas enfim, porque ela tem um poder de negociar. Então, ela, assim, ela consegue a Amazon consegue dar esses 20% de desconto que ela está dando ali. O outro dá 30%, o outro dá 10%, o outro dá até 50%, porque para a gente eles vão ter que acertar 50%. Agora, eu já vi livro na Amazon mais barato do que eles têm que acertar com a gente. Aí que realmente é um mistério. Gente, o que eles estão fazendo? Porque assim, não adianta, é 81. Só que a gente não vende direto para a Amazon por princípio e porque eu não quero lidar com eles. Então, o nosso distribuidor, tem vários distribuidores que lidam com a Amazon, a gente não lida diretamente. Então, esses distribuidores vão fazer acerto com a gente. Bom, você Né? vai vender para o distribuidor por 81. Não, eu não vendo por 81, é 55% de desconto, ou Sim. 60% às Ele que vai vezes. fazer a diferença para a margem dele. Ele vai brigar ali dentro da. Se eu vender diretamente para a livraria, eu tenho um poder de barganha um pouquinho melhor, mas muitas ficam em torno de 50, 45. Só para entender que o editor não vive esse paraíso todo, não. Então, o editor fica assim, o livro é caro, né? Não, esse é o preço de capa, e esse é o preço justo do livro. Né? Eu falo assim que a gente. Preço de capa é o preço que o leitor vai o entrar numa editor livraria coloca e no vai pagar. livro. Ou a livraria vai dar um desconto para ele de 30%. Ou vai dar o desconto, ou a Amazon vai fazer isso que ela está fazendo ali. A Amazon apenas deu um desconto, que eu até achei pouco para a Amazon. Geralmente, ela pode chegar num desconto, às vezes, até de 40%. Assim. É o problema dela, ela tem que acertar. Por quê? Ela vai acertar com o distribuidor o que está combinado em cima do preço de capa. O preço de capa é 81, certo? É a Desse livro. referência. Então, assim, por exemplo, seja para que se o desconto para o distribuidor é 55%, na hora que ele me mostrar que ele vendeu 10 títulos daquele, ele vai ter que me pagar aquele valor, ele vai ter que pagar 45% daquele valor. Ponto. Isso é uma conta. Aí tem várias coisas, por exemplo, a livraria, quem disse que às vezes as livrarias vendem e acertam, demora, então, assim, tem muitas questões aí nesse mercado. A verdade é que nenhuma editora independente vive de livraria, gente. Eu, sinceramente, estou falando, talvez eu não sei, posso estar muito enganada, mas é difícil. A gente tem compras governamentais, né, geralmente são livros infantis, a gente tem compras institucionais, a gente vai se virando de várias formas. O e-book tem aumentado devagarzinho, mas está aumentando. Isso aqui, assim, o comercial de uma editora são muitos tentáculos, porque a livraria é apenas um deles, entendeu? A gente não viverá assim. Nosso livro, se eu vendesse os 1.000, de uma tiragem de 1.000 nesse esquema da livraria, ele não se paga, a gente sai no prejuízo. Não é que não vai ganhar, a gente perde muito, ele não fecha a conta. Então, você fica apostando numa tiragem maior, num livro que faz sucesso, porque aí você já pagou a produção, enfim. Eu estou aqui até me estendendo, desculpa, porque Não, é ótimo acho que, saber isso acho daí. que valeria Você um acorda à encontro. noite 3 vezes, não é porque tomou café expresso antes de deitar, não. Não, vale a pena um encontro, até com muitos editores mesmo, que eu acho um assunto muito interessante, assim, de entender o que é editora e o que é também esse comercial da editora.
Enfim, são muitos fatores para a gente conseguir fechar essa conta, são muitos fatores mesmo. Assim, enfim, só para dizer isso. Então, quando você vai, o que a gente faz? Então, voltando aqui para a nossa loja online. O que é a nossa loja online? A gente tenta conscientizar, dizer, olha, você gosta do projeto da Tabla? A Tabla é um projeto que você quer que ele exista? Ou compra na nossa pré-venda com esse desconto, ou dá preferência, compra para a gente. O que é isso a mais, assim, também? Não é tão a mais? Enfim, a gente fica... E a mesma coisa as livrarias fazem. Gente, compra livro físico na livraria do bairro, não vai comprar livro físico na Amazon. Isso eu acho que é uma reivindicação importante das livrarias. E a gente está ali junto. Gente, compra livro físico na livraria, entendeu? Tudo bem, você vai comprar em e-book, vai comprar na Amazon, vai comprar na Google, na Apple, não sei. Mas o livro físico, compra na livraria. Porque senão não vai ter livraria no seu bairro. E olha que saco! Não vai ter um lugar para você ir para conversar com um bom livreiro, para olhar os livros, enfim. Eu acho que tudo isso é uma aposta também, né, Carlos? A gente às vezes tem que realmente pagar um pouquinho a mais, ou pagar o preço justo, para garantir que certos projetos continuem existindo, ou que a livraria do bairro continue existindo. Não é mais assim. O preço justo desse livro ele é 81 e ele é barato. E Assim. tem um outro elemento ainda que é, por exemplo, se você é uma editora, sei lá, Companhia das Letras e tal, é uma presença no mercado. Agora, se a editora Tabla desaparece, vai desaparecer toda essa produção do Oriente Médio que só vocês trazem, só vocês levam para o Brasil. Acabou, né? Porque esses livros mais comerciais, qualquer editora pode fazer. Eles não estão dedicados a isso. Então tem esse elemento a mais. Eu considero, assim, não é só porque a gente, claro, a gente idealizou, está aqui na Tabla, mas eu considero esse projeto um projeto importante. Assim, eu acho ele bonito, eu acho ele importante, eu acho que ele acrescenta culturalmente, eu acho que ele no longo prazo vai mostrar, vai ter um impacto mesmo, vai, sabe, causar uma mudança assim em alguns aspectos. Enfim, eu acho ele um projeto cultural, eu acho ele um projeto importante, pode ser que o momento eu nem esteja à frente desse projeto mais, mas tomara que tenha alguém à frente dele, porque não importa se sou eu ou quem nesse momento está aqui. Eu adoraria, assim, eu tenho um desejo imenso que a Tabla seja um projeto longevo, independente de mim ou de qualquer pessoa, enfim, que possa acontecer, né? Eu acho que todo mundo está envolvido com esse projeto, gosta dele, entende a importância. Mas é um desafio diário, assim, essa ameaça do desaparecimento ela é diária também. Assim, É, agora a gente mas está com já a Lei é. Rouanet também, a gente fez uma lei. Porque a gente é um projeto cultural, então a gente agora está no momento até de captação, assim, a gente já conseguiu captar, a gente tem uma base com tudo que a gente faz, que a gente possa, puxa vida, a gente tiver, né, 3 ou 4 empresas que querem apoiar esse projeto, anualmente a gente tem uma base que a gente para respirar, então assim, é o que eu te falei, a gente são 1.000 tentáculos tentando viabilizar, a gente São quer ser 1.000 autossustentável. sementes. São 1.000 sementes. Eu me lembro 1.000 de uma entrevista que eu sementes. fiz com um ativista palestino, o Barra Hilo, que está Ah, vivendo eu na adoro o Barra. Indonésia. Eu conheci ele pessoalmente. Está na Eu conheci Indonésia, e ele ele na falou uma coisa muito Palestina. bonita, porque eu queria fazer um episódio sobre as oliveiras, né? Que os israelenses estão destruindo as oliveiras. E ele falou, né? A gente planta também, e quem planta uma oliveira está plantando a semente de uma árvore que ele jamais sentará à sombra. Você também está plantando aí essas sementes. Ai, tomara mesmo, porque assim, quero muito, e essa coisa de ter gente jovem trabalhando aqui, né, tão importante, que é muito bom se tornar irrelevante a partir de um ponto e ver que as coisas funcionam, né? E que essa ideia, enfim, ela tocou as pessoas e muita gente está envolvida. Para mim é um sonho isso, assim, eu quero muito. O Bahá, eu conheci ele em Beit Sahur, na Palestina, quando eu estive lá. Ele e o irmão, um centro cultural incrível, Foi incrível. o Eu Ahmed que fez a adoro. ponte com ele para mim. O Bahá é demais, e o Ahmed é demais também. É tanta gente bacana. É. Enfim, esse projeto também tem isso. Esse projeto ele trouxe para a gente, assim, muita gente bacana, muitos projetos bonitos que a gente só conheceu por conta o contato quando quando convidam a gente para ir para uma feira, seja no Cairo, no Sharjah, que a gente gosta muito, encontra os editores, né, e todo mundo já conhece, já torce, a Tábua é super bem-vinda, querida. Então, assim, os autores, os agentes,
cara, tudo isso a gente fica muito feliz. Para mim é muito, muito importante essa celebração, porque é tanto perrengue também, então, assim, mas Sim. tem essa maravilha também, né? É muita vida mesmo, né? A vida é isso mesmo. Agora fala um pouco, tabla, qual é o significado da tabla? Por que que você escolheu esse nome? Então, a gente ia manter o nome Roça Nova. E aí o designer que estava pensando numa nova. A gente teve um momento aí em 2018, 19, que a gente conseguiu fazer lá uma. Como é que chama isso? Uma repaginação da editora, e aí focar mesmo nesses autores do mundo árabe, enfim, do Oriente Médio, os turcos. E aí a gente chamou o nosso designer, que faz a maioria dos nossos livros, que é o Marcelo, da Tecnopop, e ele tentou fazer uma marca com a Roça Nova, dar uma repaginar isso tudo. Aí, na noite ele me ligou e falou assim: Laura, olha só, você tem muito apego por esse nome? Eu falei: não, eu não tenho apego por muita coisa, não. Aí ele falou: não, vamos fazer, pensa num outro nome. E aí a gente pensou, eu já estava pensando assim, eu já tive um histórico aí na minha vida de ser engenheira de som, já tive uma formação aí de música também, e na época eu gravava muita tabla, porque eu gostava desse instrumento. E eu queria um nome que fosse simples e que também não trouxesse uma coisa muito estereotipada, assim, sei lá o quê, para uma coisa árabe, assim, um nome que fosse todo mundo, qualquer língua você falasse. E aí eu falei para ele, Tabla, eu acho que é um bom nome. Ele falou, não, Tabla é ótimo. E TBL, essa raiz, Tabla, em árabe, quer dizer tambor, né? Essa raiz TBL, tabla, quer dizer tambor. Então eu falei, perfeito, é isso, a gente quer fazer Vamos bater o barulho tambor. mesmo, a gente quer bater o tambor. E os próprios árabes perguntavam, você sabia que Tabla quer dizer tambor? Eu falei, sei, é por isso que se chama Tabla. Mas, enfim, essa foi. E a gente é muito feliz, gosta muito. Os autores gostam, quando a gente vai apresentar, tá, vão falar, eu adoro esse nome, que legal. Eu acho que é fácil. E também abre para uma perspectiva maior em algum momento, não sei. E vocês, fala um pouquinho então para a gente caminhar para o final aqui, esse Sim. seu périplo pelos países aí, pelas feiras de livros, como é que é essa experiência, você mergulhar também nesse universo? E vocês estão, a ideia é focar basicamente nessa região norte da África e ali Oriente Médio, ou avançar mais para a África subsaariana também, que tem uma produção muito interessante que Sim. também não chega para a gente. Sim, sim, com certeza. É que assim, que bom que há alguns anos também, graças às editoras independentes, né? Porque essa força que a editora independente tem no Brasil, eu sou muito fã das editoras independentes, assim, porque elas trazem essa diversidade. E eu acho que tem assim muita literatura africana. A gente começou a ter acesso, né? Alguns anos para cá, com algumas editoras maravilhosas, assim, acho que a gente tem bastante acesso. Mas a gente tem vontade, sim. Que é tanta coisa ainda desse recorte, né, que a gente até chama de Oriente Médio, a gente tem também a consciência que esse termo, muitas vezes, traz também um caráter colonial, e algumas pessoas já estão preferindo chamar de Ásia Ocidental, que é ótimo também, mas, enfim, a gente ainda está mantendo esse Oriente Médio um pouco, até por uma questão de impacto mesmo, de chegar mais rápido nas pessoas, enquanto também existe esse momento de formação, né? Enfim, de trazer atenção dessa região para as pessoas no Brasil. Mas a gente tem vontade de ampliar, até no sentido, eu penso muito assim nas literaturas e nas culturas do Mediterrâneo, por exemplo. Né, eu estava um dia, eu pensei assim, gente, a Grécia, né, e bem ali o sul da Grécia, isso é Oriente Médio ou é Europa? A Sicília, o sul da Itália, é Oriente Médio ou é Europa? Né? Então, assim, a gente começou a querer Chipre. abrir um pouco, enfim, abrir um pouco para essas culturas do Mediterrâneo também. Então, em algum momento a gente vai acabar. A gente já trouxe também a Armênia, tudo bem que em muitos mapas do Oriente Médio a Armênia é considerada Oriente Médio. A gente tem um livro, né, da Cassiana, que é uma autora brasileira, cineasta, fotógrafa, um livro belíssimo, se chama Uma Ilha Chamada Armênia, que é um livro de fotos, ela foi 17 vezes, esse eu tenho aqui, vou pegar aqui rapidinho para te mostrar, que é lindo esse livro. E foram 17 anos fotografando a Armênia, a família dela é da Armênia, né, Cassiana de Harutyunyan, e a gente também trouxe uns poemas de mulheres, de poemas são 7 poetas
mulheres armênias. Eu acho que é a primeira vez que é traduzido diretamente do armênio, uma tradutora que é a Katerine Shahinian, maravilhosa, traduziu esses poemas. E são 11 poemas que acompanham as fotos, né? Exatamente, ó. Estou com ele aqui. Ele é um projeto gráfico maravilhoso da Cristina Gu, que a gente também trabalha bastante com ela, que é uma designer incrível de São Lindíssimo. Paulo, lindíssimo. E os poemas a gente deixou bilíngue pela beleza também do alfabeto, né? Da Armênia, que é uma coisa linda. A gente fez vários lançamentos, um sucesso esse livro. Olha, aqui tem os poemas, aqui já está na tradução. É um livro de arte. A gente fala, é o nosso primeiro, que também é um braço que a gente quer muito ter aqui na Tabla, e também a gente depende muito de apoio. A gente recebeu o apoio para esse livro do Acervo África, que é um instituto maravilhoso, então ele apoiou a impressão desse título, que era uma impressão muito... É lindo, maravilhoso. Então a gente considera o nosso primeiro livro de arte, a gente quer ter uma coleção de arte, de caligrafia, de arte contemporânea árabe, a gente quer ter tudo isso. Então a gente devagarzinho vai tentando montar esse mosaico aí para trazer o máximo de diversidade, de beleza, de novidade, assim, para que as pessoas tenham empatia, né? Que a gente, aqui no Brasil, a gente consiga olhar para essa outra metade do planeta de uma outra forma. Assim. Tá, Então, e você, então, está mergulhada nesse... Já existe um circuito de feiras dessa região? sim, existe um circuito e tem uma feira que a gente vai todo ano, que não é exatamente... Tem a feira, mas eles convidam a gente para um programa de encontros de editores, que acontece, por exemplo, em Sharjah, acontece 3 dias antes da feira. Sharjah, para a gente, Sharjah é um dos Emirados, é um Emirado cultural, um Emirado focado em educação, ele é totalmente diferente, a gente tem muito contato, assim, muita proximidade, muita afinidade, o que a gente quer fazer também, na visão que eles são um oásis, assim, que uma hora a gente vai falar melhor disso. Enfim, todo ano, em novembro, eles têm uma feira, que já tem mais de 40 anos, já está na sei que edição, e eles têm um programa que começou em 2011, e a gente foi em 2011 ainda como Roça Nova, a gente tinha, sei lá, meia dúzia de títulos, e a gente foi convidado, e aí a gente falou, olha, tá certo, é esse caminho que a gente tem que tomar, é isso, e se chamava Professional Program, agora se chama Publishers Conference, e hoje em dia são mais de, sabe, quase 1000 editores estão lá. Assim. Quando eu fui, tinha 30. E a gente frequenta, para a gente é super importante, porque é lá que a gente tem o contato com os editores que interessam para a gente, com os autores, muita novidade. Eles têm muita... Isso para a gente também é muito importante, esse diálogo sul-sul. Então, a gente encontra gente muito de outros lugares que você não vai encontrar na Feira de Frankfurt, nenhuma outra feira. Muitos editores da África. Então, assim, é maravilhoso. Para a gente Eu nem vou a Frankfurt, porque não fala, você não vai, mas eu não tenho muito o que fazer. Porque a gente não vende direito, a gente não representa, né? Então, para a gente, realmente, as feiras ou esses eventos, né? Que são mais o Fellowship, que tem também na Turquia, em Istambul, a gente costumava ir todo ano. Agora já tem uns 2 anos que eu não vou, mas ano que vem estou querendo voltar aí, que é maravilhoso. Cairo, enfim, é muito bom para a gente. Para mim, estar nesses lugares, eu adoro fazer essa parte do trabalho, é uma parte que eu amo, que é o contato com as Conectar as pessoas. editoras do Sul Global. Exato, relacionamento. Essa questão, por exemplo, de não traduzir, né? Essa coisa de escolher o livro porque ele foi validado na Inglaterra, ou porque ele foi traduzido, ele ganhou um prêmio na França. Então, a gente procura sempre um diálogo realmente sul-sul. A gente não precisa passar por essa validação, a gente, né, conhece os editores, os próprios tradutores têm um papel muito importante, trazem muita coisa para a gente. Olha, Laura, isso aqui é Decolonizar, né? bacana. Porque precisa de chancela dos outros. Nossa, a gente tem um banner enorme que a gente leva para tudo que é feira, que é a tábua. Descolonize a sua estante, decolonize a sua cabeça. Então, assim, A minha está bem isso para a gente é muito descolonizada aqui. importante. A sua é boa, a sua é ótima. Mas é isso, então esses encontros, esses eventos, eles são maravilhosos. Para a gente é onde a gente fecha contrato, onde a gente vê as novidades também, onde a gente vai também criando muita confiança, sabe? A tábua, assim, isso é muito legal. Já sei também quais são os... A gente lá, esse livro é para esse livro não é para tábua. Isso aqui, a gente foge dos estereótipos, a gente
Então, essas parcerias que ajudam a gente a montar o projeto, com certeza. Assim, jamais daria para a gente fazer isso, qualquer um de nós aqui, ou mesmo só a nossa equipe sozinhos. Então, igual, eu acho também bonito do projeto da Tábua essa coisa coletiva. Ela realmente existe por conta de todas essas relações. Assim. Enfim, falei pra Muito bem. caramba, né? Então, para a gente encerrar aqui, eu quero já só fazer um pedido para você me ajudar aí a fazer uma ponte com alguns dos autores e com alguém aí, alguns dos tradutores. Eu gostaria muito de mergulhar um pouco nesse trabalho. Até o Ahmed me falou, né? O tradutor, ele é um traidor, né? E quem traduz Sim. poesia trai duas vezes. É um trabalho bem complexo, bonito e que está dando voz para esse pessoal aí no Brasil. Então já fica aqui Vou meu ter o pedido. prazer de fazer essa ponte com você, com certeza. Eles são todos maravilhosos, parceiros, e trazem tanta. A gente aprende tanto com eles também, com a experiência que eles têm. Imagina, Safo Gibran, Michel Leiman, o pessoal da nova geração. Eu não vou falar, não, que eu esqueci um, né? Aí, enfim, muita gente bacana. Você vai gostar, vai ser uma conversa muito, muito rica. Você já teve essa conversa com o Arnold Zorbi, que é um querido, uma pessoa Sim, maravilhosa, nossa, cabeça sensacional e um coração. Ele é um parceiro, além de pessoalmente, um amigo que a gente adora. muito bem. Então, Laura, super obrigado pela conversa e deixo aqui, você quiser fazer um comentário final, assine a newsletter da Tabla, manifeste o interesse pelo Clube do Livro, para que a literatura da Ásia Ocidental chegue mais ao Brasil. Legal, é isso, gente. Olha, muito obrigada por quem ouviu essa conversa, obrigada pela escuta. Sigam a Tabla, vai lá no nosso site, tem uma newsletter super bacana que a gente manda semanalmente com conteúdo, com coisas que estão acontecendo também, não só dos nossos livros, mas enfim, né, festival de cinema, tudo que culturalmente a gente acha também interessante, a gente indica. E nossas redes sociais, o YouTube, o Instagram. Se também fica atento às nossas pré-vendas, que tem um desconto muito bacana e fortalece muito nossa produção. Enfim, gente, sejam bem-vindos. Também no YouTube tem muitos cursos, muitas conversas, estão ali disponíveis gratuitamente. Nosso clube de leitura, que é ótimo, a gente já tem um grupo ali muito bacana que se reúne todo mês. É isso, gente. Muito bom. Tá bom. Eu preciso falar de uma Ah, coisa muito fale, fale. importante, gente. A nossa pré-venda deste momento é o livro O Mascate, que é um livro infantil belíssimo, está na gráfica, vai sair em março, e é do Salem Nasser, o autor é o Salem Nasser, que é professor de Direito Internacional, professor da FGV, um cara maravilhoso, um parceiro também, e as ilustrações da Ana Cartacho, que é a minha sócia aqui na Tabla, que é uma ilustradora e uma artista fantástica. O livro está em pré-venda e é o nosso primeiro livro infantil de autor brasileiro. E ele Ah, fala, é uma bom. homenagem ao pai dele, né? É lindo o livro, muito comovente, e também a todos os mascates, a todos esses libaneses, né, que chegaram ao Brasil, enfim, imigrando, né, das suas terras. Então é muito bonito. A gente vai fazer também um lançamento no dia 25 de março. A gente foi convidado pela Câmara Árabe de fazer um lançamento lá. Vai ter lançamento em várias livrarias. Enfim, O Mascate, Salem Nasser, em pré-venda no site da Tábua. O livro é lindo, capa dura. Cada ilustração é um quadro para você botar na parede. O texto é belíssimo, comovente. Enfim, a gente está muito feliz. Obrigada, Salem. Obrigada, Ana, por ter trazido para a gente essa joia aí. Muito bem. Então, Laura, super obrigado e ficamos em contato. Quando tiver alguma novidade, algum lançamento, me avisa que a gente faz outro episódio. Carlos, muito obrigada pelo convite. Adoro roteirices, acho o seu trabalho incrível e sucesso no seu trabalho. Sempre gente maravilhosa vindo aqui, então eu me sinto muito honrada de estar aqui. Obrigada, viu? Essa foi a entrevista com a Laura de Pietro, da editora Tabla. Nas informações do episódio, você encontra o link para a página da editora. Vai lá, assina a newsletter e passe a comprar os livros direto da Tabla ou na livraria do seu bairro. Se você gostou da conversa, considere a possibilidade de apoiar financeiramente o Roteirices. É só usar a chave Pix que aparece aí na tela. carlosalbertojr1569@gmail.com. É possível contribuir com qualquer valor.
1, 2, 5, 10 reais, e com o Pix recorrente fica agora mais fácil. Eu aproveito para agradecer as pessoas que estão colaborando. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices.